Boa tarde, eu vou apresentar uma atividade com o uso de ambientes gráficos no ensino da matemática. Meu nome é Maria Eduarda e eu sou estudante de licenciatura no Instituto Federal São Paulo, no campus de São José dos Campos. Sobre a minha atividade. O público-alvo da atividade é o primeiro ano do ensino médio, pois eles começam o ano falando sobre teoria de conjuntos e depois eles já entram em funções e em função de primeiro grau, né, que é o meu conteúdo. E eu gostaria de já entrar com esse conteúdo de função com um conteúdo articulado, com essa ligação entre enunciado, álgebra, gráfico e tabela de função, e dando um enfoque principal para o gráfico, que a gente vai estudar a elaboração e também a interpretação do gráfico durante a atividade. Nós vamos usar softwares em dois momentos, um momento para comparar gráficos, em que o meu coeficiente linear vai ser diferente, e o outro é para articular com rapidez. A álgebra, o gráfico, a tabela de função a partir da interpretação do enunciado. Eu acho que é importante fazer isso em software, apesar de ser totalmente possível fazer em uma lousa, porque o software tem a vantagem de ser rápido. Na lousa, eu demoraria muito para conseguir preencher toda uma tabela, desenhar um gráfico preciso, com boa qualidade, nitidez, né? E no software eu consigo fazer tudo isso muito rápido. Então, os alunos poderiam ter a oportunidade de não se perder nos cálculos e entender o conteúdo mesmo, que é o objetivo desse uso de software. O objetivo da aplicação da atividade é incentivar uma matemática crítica e investigativa, porque em todo momento vamos estar, no segundo momento da atividade, na verdade, quando a gente entrar nesse ambiente de gráficos, nós vamos estar perguntando para os alunos e eu gostaria que eles investigassem as respostas. E, e o objetivo também é que eles aprendam função de uma vez como função num todo, né? Com todas essas representações dela, que quando eles veem um gráfico, eles saibam que aquilo é uma função. Se eles veem uma tabela de números correlatos, né? Apresentando uma razão entre eles, isso é uma função, né? Se eles veem uma equação, isso é uma função. Então, uma equação da forma y igual a x mais b. O obstáculo dessa atividade é que, como vocês vão ver e vai ficar mais claro a seguir, existem diferentes versões, então a versão de um colega responderia à versão de um outro colega de sala. Então, se eles compartilhassem as atividades, eles teriam as respostas prontas, e isso acabaria com toda a atividade. Uma desvantagem é que necessita de pelo menos um computador e um projetor ou lousa virtual, né? Qualquer coisa que a gente consiga trabalhar com Excel juntos. E eu sei que nem todas as escolas têm acesso a isso, então a gente estaria limitando o nosso público. Mas como a BNCC pede que nós temos esse letramento digital, é importante que a gente tenha atividades capazes de fazer isso. Vamos agora ver a atividade. A atividade é essa à minha esquerda. E o primeiro momento dela, ela é individual. E eu prefiro que a atividade seja impressa. Ela poderia ocorrer em um aplicativo de notação online, porém a gente não usaria recursos desse aplicativo. Então, como as ferramentas não acrescentam nada, seria apenas uma anotação, eu dou preferência para o impresso, que teriam menos distrações para os alunos, né? Nesse caso, a minha situação tem um coeficiente angular de 12, mas a gente vai ver logo em seguida que tem uma outra atividade com a mesma situação, o problema é que o coeficiente linear vai ser 20. Vamos ver a atividade. Situação. Para prestar um serviço domiciliar, um técnico de informática cobra R$ 12 a visita e um adicional de R$ por hora de trabalho. X é o meu número de horas de trabalho e Y é o preço total de serviço. Na situação mesmo, a gente tem um espaço para que o aluno anote o que é A e o que é B. E A é o meu coeficiente angular, como a gente consegue ver ali na equação.
E eu não gostaria que eles escrevessem nem coeficiente angular e nem só que eles colocassem o valor. Eu gostaria que eles identificassem o que significa esse coeficiente angular dentro da minha situação. E a mesma coisa para o B, que é o nosso coeficiente linear. Porque eu gostaria de focar bastante nessa parte de interpretação e nessa criticidade, que eu gostaria que a matemática, o gráfico, tudo isso funcionasse pensando na situação. Então, por exemplo, depois vai ter um momento que a gente pode questionar se esse gráfico poderia ir para o terceiro quadrante. E não pode, porque a gente não pode obter valores negativos, né? Nem não vai nem para o segundo, nem para o terceiro, nem para o quarto quadrante. E então é isso. Daí, a partir de um desses pontos, eu gostaria que eles completassem a equação, o gráfico e a tabela. Porém, a gente pode ver que nesse caso aqui nem a situação está completa. Por quê? Porque a gente tem 4 versões dessa mesma atividade, dessa mesma situação, com tudo igualzinho que está aqui, com 4 representações, que agora nós vamos ver. Tem diferentes coisas preenchidas. Por exemplo, essa primeira à esquerda, ela tem a minha equação preenchida. Essa minha direita tem o gráfico preenchido. Nessa minha próxima aqui, a gente vai ver que a minha situação está preenchida e na última a minha tabela está preenchida. Essas 4 folhas seriam distribuídas aleatoriamente e uma por aluno, e eles teriam que preencher a restante a partir de uma dessas informações, que é justamente para eles perceberem essa articulação, né? Que eles só precisam de uma informação para conseguir preencher tudo. E, porém, a gente não vai ter só essa com o coeficiente linear igual a 12, a gente vai ter outra atividade, em que a única diferença é que o coeficiente linear é igual a 20. O prestador de serviços, né, ele cobra R$ 20 a visita. E daí, com isso, a gente tem que o nosso coeficiente linear vai ser diferente, a gente vai ter um gráfico diferente, valores da tabela diferente, equação diferente. Porém, o gráfico, né, como a gente sabe, vai ser muito parecido. E isso é que vai ser interessante para a gente analisar na segunda parte da nossa atividade. Tendo, né, essa do coeficiente linear igual a 20, seriam 4 folhas igual do outro, com equação, uma com equação, uma com gráfico, outra com a situação e outra com a tabela. Tendo isso em mãos, entregue para os alunos, daria um tempo para que eles resolvessem, e eu gostaria que eles fossem o mais autônomos possíveis. Eles podem ter acesso a material de consulta e tudo mais, mas eu não gostaria de participar muito, tirando dúvidas, assim, o quanto possível, né? Dependeria muito da turma, para que eles se dedicassem mesmo a essa interpretação, essa articulação e desenvolvesse essa criticidade matemática. Daí, quando eles completassem, a gente chegaria no segundo momento da nossa atividade. O segundo momento ele é em grupo, um grupo das pessoas que têm o coeficiente linear igual a 12 e as outras que têm o coeficiente linear igual a 20. E eu abriria para a discussão entre eles, a discussão dos resultados, né? Porque como cada folha tem um preenchido, eles conseguiriam comparar entre si. E aí, é possível surgimento de dúvidas, né? E daí eu entraria nesse momento para sanar as dúvidas, corrigir possíveis erros. E no último momento seria uma projeção no Excel, que daí entraria uma atividade mais investigativa com eles. Vamos agora para o nosso Excel para que eu possa explicar melhor.